Prontinho, estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando aqui uma reunião gratuita da Mentoria Familiarista Sem Estresse e é com muita alegria que eu venho apresentar esse projeto aqui para todos que estão assistindo, para que vocês possam tomar uma decisão se de fato a mentoria familiarista sem estresse é para você, é para o momento que você está vivendo e também vocês poderem tirar as dúvidas de vocês, né? Então, primeiro de tudo, eu me chamo Amanda Gomes, eu sou advogada especialista em Direito de Família e das Sucessões, sou professora e mentora de prática jurídica, sou convidada como palestrante, como professora em algumas instituições daqui do Ceará e também em outros estados. E atualmente também exerço alguns cargos institucionais na OAB, no IBDFAM e tudo mais. E o meu objetivo, de fato, aqui é poder compartilhar a minha experiência durante toda a minha vivência na advocacia familiarista, que é a minha área de especialidade, com outros advogados, né, com você que está aí do outro lado, porque eu sei como você está passando por alguma dificuldade, algum obstáculo que é inerente à nossa carreira e você não ter um mentor, não ter uma pessoa a quem você recorrer, né? Hoje, com a facilidade do online, é muito fácil você ir, por exemplo, num grupo de WhatsApp de advogados ou do que quer que seja e jogar lá alguma dúvida, mas muitas vezes essa orientação não é precisa, muitas vezes está equivocada, muitas vezes realmente pode acabar colocando tudo a perder por não ser uma orientação especializada. Então, é muito comum em outras áreas, por exemplo, assim como na psicologia, dos profissionais terem uma supervisão, né? Na psicologia, por exemplo, existe muito a figura do supervisor, que é a pessoa que realmente está ali de fora, olhando para o trabalho daquele outro profissional e trazendo um aconselhamento especializado, um aconselhamento profissional em relação a o que é que deve ser feito, qual o melhor caminho a se seguir, qual estratégia a ser adotada, e da mesma forma, na advocacia não deveria ser diferente, especialmente na advocacia de família, em que nós lidamos com conflitos que são carregados de afetos, de emoções, existe uma carga emocional muito grande, que muitas vezes suga, inclusive, a nossa saúde mental, se a gente não souber manejar esses conflitos, não tiver uma inteligência emocional para lidar com isso, né? E aí eu queria começar aqui, primeiro de tudo, inclusive, vou abrir aqui a palavra para a Vanessa, se ela se sentir à vontade, para falar qual seria a maior dificuldade enfrentada hoje na advocacia, né, especialmente na advocacia familiarista. Se você se sentir à vontade, Vanessa, pode compartilhar aqui, tá bom? A sua experiência. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem. A gente aqui, eu e a minha colega, a gente tem muita dificuldade na prospecção de clientes, mas não só isso, né? A família é uma área muito complexa do direito, né? Onde tem uma variante de caso muito grande. Então, a gente está sentindo a dificuldade de um conhecimento mais profundo da área, sabe? Da prática mesmo. Porque a teoria é uma coisa e a prática é totalmente diversa. Então, essa é a nossa dificuldade. E aí vocês trabalham em sociedade, é isso? E hoje vocês atuam de forma especializada em direito de família, vocês trabalham também em outras áreas. Me conta um pouquinho como é a sua forma de advogar hoje. Nós estamos com família e previdenciário no escritório, né? Eu toco família e ela mais o previdenciário. Hoje nós temos um escritório físico, mas a nossa forma de atendimento é só online.
Certo. Tá ótimo. Desculpa, doutora. Não, pode continuar. Todos os nossos clientes hoje são do digital. Ah, que interessante, que interessante. E faz quanto tempo que vocês montaram essa sociedade? Ainda que não tenha formalizado, mas essa sociedade de fato, né? Há quanto tempo que vocês estão nessa caminhada? Tem muito pouco tempo, tem só 6 meses. Ah, tá, é realmente recente. É. Essa ideia, esse projeto da mentoria seria bastante interessante para você e para a sua sócia, até mesmo porque se por um acaso você ou ela fizerem a inscrição, isso se aproveita para as duas, né? Se aproveita em prol do escritório de vocês. Então, assim, você me relatou aqui que a principal dificuldade hoje, especialmente após uma sociedade recente, né, de vocês, está relacionada à prospecção de clientes. Inclusive, esse é um dos pilares que eu acredito que são fundamentais para qualquer advogado familiarista de sucesso e que vai ser trabalhado na mentoria, porque uma preocupação, né, por parte de algumas pessoas que se interessam pela mentoria, é de entender melhor o que vai constar na mentoria, qual seria o conteúdo da mentoria. E eu preciso explicar de antemão que a mentoria, de fato, né, se a gente estiver falando de uma mentoria pura no sentido da palavra, ela não tem um conteúdo programático fechado, diferentemente de um curso, por exemplo, né? A mentoria, ela está relacionada ao mentor, né, passar as suas experiências, as suas vivências, erros e acertos para os mentorandos, com base nas dificuldades, nos obstáculos daqueles mentorandos, daquela turma, né? Então, de forma que a turma de vocês pode trazer algumas dificuldades no sentido de que enfrentam na advocacia, que querem trabalhar de forma mais específica, enquanto uma outra turma talvez queira trabalhar mais um outro aspecto. Mas, de fato, nós vamos trabalhar com 4 pilares que eu considero que são essenciais. Esses pilares, um deles, inclusive, é da prospecção de clientes, que eu, na verdade, eu sintetizo isso na palavra marketing, né? Porque eu acredito que o marketing não é só relacionado ao marketing digital propriamente, mas o marketing no sentido profissional, a sua imagem pessoal, enfim. Então, o marketing e prospecção de clientes é um dos pilares que a gente trabalha na advocacia familiarista sem estresse, assim como os outros 3 pilares, que são a precificação, né? Você saber cobrar, você saber precificar bem os seus serviços, os seus honorários. Eu sempre digo que a precificação é o coração de qualquer negócio. Existe também um pilar que a gente trabalha, que é o da saúde mental. Inclusive, tem um psicólogo parceiro, o Bruno Leal, que inclusive fez recentemente uma aula no YouTube que está disponível lá no meu canal para quem quiser assistir, foi justamente sobre saúde mental na advocacia familiarista, e ele trouxe um pouquinho do que, na verdade, ele vai abordar com a gente nos encontros da mentoria, né? Um dos encontros vai ser focado nessa questão da saúde mental do advogado familiarista, porque é algo muito importante, principalmente a médio e longo prazo. À medida que você vai pegando mais demandas, atendendo mais clientes, muitas vezes você pode sentir uma sobrecarga, principalmente no sentido emocional, então é muito importante trabalhar isso desde o início. E o outro pilar que a gente trabalha aqui também, né? Eu falei já do marketing, falei da precificação, falei da saúde mental, mas nós não podemos esquecer de um outro pilar importantíssimo, que é a excelência técnica. Não adianta só você saber vender, você saber precificar, se você não consegue fazer uma entrega do seu serviço com excelência.
Do contrário, você vai se tornar um advogado de Instagram, que é o que a gente vê acontecendo muito hoje, um esvaziamento da produção de conteúdo, um esvaziamento do marketing jurídico, no sentido de as pessoas privilegiarem muito apenas a produção de conteúdo, privilegiarem uma imagem nas redes sociais, e muitas vezes nos bastidores, eu, por exemplo, recebo aqui no escritório, muitos clientes que vieram de outros advogados para poder consertar os erros desses advogados. Então, a excelência técnica é o que vai realmente sustentar o seu trabalho no longo prazo, de forma a você chegar na tão sonhada indicação boca a boca, né? Que realmente eu digo que ainda é uma das melhores formas de se ter novos clientes através dessa indicação boca a boca, que ela só se sustenta ao longo do tempo se você presta um bom trabalho, se você faz um serviço que deixa aquele cliente satisfeito e confiante no que você entregou, né? E quando eu digo entregar, não é no sentido de entregar um resultado propriamente, porque nós advogados, nós não podemos prometer qualquer resultado, mas a entrega do serviço que você se comprometeu naquele contrato de prestação de serviços, naquele contrato de honorários. E muitas vezes você explicar para o cliente de uma forma transparente, desde o início, o que você pode, o que você não pode fazer, quais são os limites da sua atuação, isso cria uma fluidez nessa relação cliente-advogado, que ele tem muita confiança e tem um pé no chão desde o início, de saber realmente que você está comprometido com aquele processo e está comprometido com um trabalho de excelência dentro do que é possível para a sua atuação, né? Então, são esses 4 pilares que nós trabalhamos na mentoria familiarista sem estresse, e a depender das necessidades de cada turma, a gente pode ir focando mais em alguns pontos do que em outros, realmente adequando às necessidades dos mentorandos. A ideia é que seja uma turma pequena, no máximo 20 pessoas, mas na verdade não vai chegar, acredito eu, não vai chegar a tudo isso. Então, essa turma tem uma grande vantagem de ser uma turma piloto ainda, pelo fato de nós termos um grupo pequeno de pessoas e que, ao meu ver, esses grupos pequenos são os que você consegue obter uma maior transformação. Eu digo isso porque antes de ser mentor, eu também já fui mentoranda, né? Na verdade, eu acredito que todo bom profissional deve ter um mentor, sempre que possível. Então, eu já estive desse outro lado também. E no processo de mentoria que participei, eu era de uma turma pequena, uma turma ali de 5 pessoas, e isso causa uma transformação gigantesca, né? E olha só, vou explicar aqui para vocês um pouco de como é que vai funcionar o nosso formato, né? Nós vamos ter 4 sessões em grupo, que ocorrerão durante esse mês de junho, começando agora no dia 15, quinta-feira. Os nossos encontros, eles sempre ocorrerão às quintas-feiras, né? Então, o primeiro dia 15 de junho, o segundo dia 22, o terceiro dia 29 e o quarto no dia 6 de julho. E aí nós vamos ter essas 4 sessões em grupo. Essas sessões podem ter até mais ou menos umas 3 horas de duração, né? A depender dos debates, a depender do que a gente for trabalhando ali em cada sessão. E ao final desse processo em grupo, nós temos também a sessão individual com cada um dos mentorandos, que é o momento em que eu vou realmente ter uma reunião exclusiva com aquela pessoa, para de fato verificar se ela conseguiu implementar as estratégias que foram abordadas na mentoria, ou até mesmo o que ainda falta para que isso seja implementado, porque eu particularmente sou uma pessoa muito prática, então dentro da mentoria eu não vou ficar só falando e vocês me escutando, como, por exemplo, hoje aqui é uma reunião mais de apresentação, né, desse projeto, mas a mentoria ela é muito prática, então vai ser
o processo ele vai ser conduzido de forma a se adequar às necessidades de vocês. Então, vocês vão ali, na prática, né, colaborando junto comigo em prol desse processo. Então, a gente vai identificar quais são as dificuldades, traçar planos, traçar estratégias para implementar um modelo de negócio. Então, no final das contas, a gente vai desenhar, a gente vai verificar um modelo de negócio para o seu escritório ou para a sua advocacia, se você advoga sozinho, de modo que você torne a sua advocacia familiarista mais rentável e mais leve também, né? Então, por isso que não é familiarista sem estresse, porque a minha ideia é te ajudar a transformar a sua advocacia familiarista num negócio rentável, de modo que você possa fechar contratos que sejam lucrativos realmente para você, contratos de 10, 15, 20 mil reais. Inclusive, uma coisa que vocês vão compreender ao longo do processo da mentoria é que um contrato lucrativo, um contrato rentável, não necessariamente está atrelado sempre a um high ticket, né? A um ticket alto. Muitas vezes, um contrato, por exemplo, para uma diligência, um trabalho pontual ali, que você soube precificar bem a sua hora, ele já pode ser um contrato extremamente lucrativo. Então, o que vai definir se um contrato é rentável, lucrativo para você ou não, não é simplesmente o valor em si, mas a proporção do trabalho técnico, das horas que você dispôs, tudo isso a gente vai conversar também. Mas é claro que dentro dessa realidade, para que você tenha uma maior rentabilidade, também é necessário que você vá colocando no seu escritório contratos que sejam também high ticket, né? Como esses valores que eu falei aqui, por exemplo. E aí a gente explica, a gente verifica dentro da sua realidade o que é que está acontecendo de erros, o que está te impedindo de, por exemplo, conseguir prospectar mais clientes, ou de conseguir fechar um contrato num valor que você sinta a segurança de cobrar mais, de cobrar de forma justa por essa prestação de serviços, né? Então, tudo isso vai ser trabalhado. Então, basicamente, são essas 4 sessões em grupo. Uma delas, como eu disse, vai ter uma participação do psicólogo Bruno Leal, que ele é psicólogo e psicanalista, que aí, se vocês quiserem, tiverem interesse, podem assistir no meu canal no YouTube também o trechinho da aula com ele, que foi uma aula aberta para falar um pouco sobre saúde mental. E, além disso, é importante trazer também que nós vamos ter aqui na Mentoria Familiarista Sem Estresse alguns bônus de um valor, assim, quase que incalculável, tá? Porque um dos bônus que você vai receber com a Mentoria Familiarista Sem Estresse, né, além de todo o valor agregado nesse processo de mentoria, é que você vai ter acesso ao curso de prática em Direito de Família durante o período de 1 ano, que é o meu curso que eu digo que é o queridinho, né, que é um curso de aulas gravadas. Você vai ter acesso ao grupo VIP de WhatsApp com acesso direto a mim, para que você possa tirar dúvidas de casos concretos durante esse período da mentoria, trazendo seus casos concretos do escritório, né? E você também vai ter um acesso durante 1 ano às gravações dos encontros da mentoria, tá? Então, esse também é um bônus, muito interessante para os mentorandos do programa de mentoria familiarista sem estresse. E o que você vai investir para poder ter acesso a tudo isso, né? Especialmente ter acesso a um mentor, que é algo de valor incalculável, porque você acaba economizando anos da sua vida, economizando tempo, economizando erros, né? E esse valor é infinitamente menor do que o que você perderia de dinheiro e de tempo durante esse período sem essa supervisão, tá? O valor hoje é de 12 vezes de R$ 99,70. Isso daqui, gente, é menor do que, às vezes, um iFood que você pede, é menor do que uma saída no final de semana,
de fato, é algo em prol da construção da sua carreira. E o valor à vista, R$ 997. Isso daqui é plenamente recuperável, muitas vezes, em uma ou duas consultas. Isso aqui é plenamente recuperável em um contrato que você fecha. Se você consegue fechar, por exemplo, um único contrato de R$ 5.000, que não é nem um valor tão alto, você já consegue cobrir todo esse investimento aqui nessa mentoria familiarista sem estresse. Então, de fato, é um investimento ínfimo em comparação ao valor agregado na sua profissão. Bom, então, essa aqui foi uma apresentação em relação à mentoria familiarista sem estresse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E o primeiro encontro, como eu disse, já é no dia 15, às 19 horas. E eu espero você lá. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora para poder garantir a sua vaga. Então, desde já, uma boa noite, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.